7 aspectos da vida que perdem o significado após os 70 anos. E se muitas das preocupações que acompanharam uma pessoa ao longo da vida simplesmente perdessem o peso após os 70 anos? Com o passar dos anos, as prioridades inevitavelmente mudam. Esse processo não vem da capitulação às circunstâncias, mas de uma profunda compreensão do que realmente merece nosso tempo, energia e paz de espírito. Com a idade, chega uma sabedoria especial. Não é a sabedoria que se pode obter de livros ou conselhos, mas aquela que nasce de uma longa jornada de vida, permitindo compreender o verdadeiro valor das coisas e separá-lo do que nunca teve significado autêntico. Neste material, examinaremos 7 fenômenos que simplesmente perdem sua relevância após os 70 anos. Não são meras concepções filosóficas especulativas, mas verdades vivas, baseadas na experiência empírica, apoiadas por observações psicológicas e compartilhadas por representantes da geração mais velha. Se alguma vez você sentiu a pressão de ter que corresponder às expectativas alheias, de se apegar a algo ou de perseguir o que já não parecia tão significativo, então esta informação é para você. Cada um desses 7 pontos, provavelmente, em algum momento, serviu como fonte de estresse. No entanto, agora não há necessidade disso. E a razão não é que a pessoa se torna velha demais para se importar, mas sim que ela conquistou o direito de se libertar dessas amarras. Essa liberdade não significa apatia, significa clareza. Compreender o que não merece mais preocupação abre mais espaço para aceitar o que realmente importa: saúde, propósito, conexão e paz. Portanto, se alguma vez surgiu a pergunta sobre quando a vida começa a parecer mais leve, não porque o fardo desaparece, mas porque a pessoa aprende a carregá-lo de outra forma, continue conosco. Essas 7 percepções podem não apenas confirmar o que o coração há muito tempo sussurrava, mas também dar permissão para viver o restante da vida com mais graça, confiança e significativamente menos bagagem desnecessária. Vamos começar. Ponto 1. A opinião dos outros. Em um certo período da vida, os julgamentos alheios tinham um significado substancial. Seja na escolha de roupas, na carreira profissional, no carro ou até nos métodos de criação dos filhos, a avaliação externa podia servir como medida do próprio valor. No entanto, após os 70 anos, ocorre uma transformação interna. A pessoa começa a perceber essas opiniões como elas são: passageiras, inconsistentes e frequentemente enraizadas nas inseguranças alheias, e não na sua própria verdade. Chega à compreensão de que uma vida dedicada a agradar os outros não traz paz. Ela apenas adia a chegada da própria tranquilidade. Eleonora, de 74 anos, antes hesitava em fazer algo que parecesse muito incomum. Ela se preocupava com os comentários dos vizinhos sobre seu jardim ou com as críticas de familiares sobre sua decisão de voltar a pintar. Mas um dia, ela se pegou pensando: que diferença faz o que alguém vai pensar? Essa pergunta se enraizou profundamente em sua consciência, e quanto mais ela seguia esse princípio, maior liberdade sentia. Agora, ela veste cores vibrantes, planta o que gosta em seu jardim e expõe suas pinturas, mesmo que pareçam um pouco desleixadas. E o que é notável? Ela sorri mais agora do que aos 50 anos. Abrir mão da necessidade de aprovação não significa tornar-se indiferente ou rude. Significa respeitar a própria voz interior acima do ruído externo. Significa entender que as pessoas sempre terão opiniões, independentemente das ações de alguém. E muitas vezes, elas as esquecem tão rapidamente quanto as formam. O que resta é a atitude da pessoa em relação às suas próprias escolhas. Ao atingir os 70 anos, a pessoa viveu o suficiente para entender que é impossível agradar a todos, e que tentar fazer isso é um caminho para a frustração. Não se trata de isolamento, mas de libertação. A pessoa se torna mais seletiva em relação às vozes que permite em sua vida. E isso está certo. As opiniões mais significativas vêm daqueles que amam sinceramente, e não daqueles que mal conhecem. E mesmo assim, a pessoa tem todo o direito de tomar decisões que sirvam à sua saúde, felicidade e paz de espírito, independentemente do que os outros possam pensar. Há uma força silenciosa na capacidade de entrar em uma sala e não se preocupar com o que alguém pensa de você. Isso não é arrogância, é sabedoria. É a autossuficiência que só o tempo pode ensinar. E uma vez que a pessoa sente isso, não há como voltar atrás. Porque nada traz tanta satisfação quanto saber que finalmente se está vivendo a própria vida em seus próprios termos, sem desculpas e sem a permissão de ninguém. Ponto 2. Tentar seguir as tendências. Em nossa cultura, há uma certa pressão que insinua tacitamente: você deve estar sempre atualizado, no topo, por dentro. Sejam tendências de moda, inovações tecnológicas ou os mais recentes estilos de vida,
Existe uma expectativa implícita de conformidade, sob o risco de ser rotulado como antiquado. No entanto, após os 70 anos, essa pressão diminui significativamente. A pessoa começa a ver claramente quão superficiais são a maioria das tendências, quão rapidamente elas surgem e desaparecem, e o quão pouco elas realmente contribuem para sua alegria, conforto ou senso de identidade. Haroldo, de 78 anos, antes usava o que era popular entre todos. Se as calças jeans ficavam mais justas, ele comprava jeans mais justos. Se o telefone ficava mais inteligente, ele o atualizava, mesmo sem necessidade real. Mas foi só quando ele comprou um par de calças de veludo macias que caíam perfeitamente e voltou a ler livros de papel, porque gostava do cheiro e da sensação tátil, que ele percebeu que não se importava em ser ou não ser moderno. Para ele, o importante era estar confortável, ser ele mesmo. E essa mudança interna lhe trouxe mais paz do que qualquer novo gadget. As tendências são criadas para fazer a pessoa sentir que está perdendo algo. Elas vendem urgência, a ilusão de que, se não agir agora, ficará para trás. Mas assim que a pessoa cruza uma certa linha da vida, ela vê claramente que a única coisa que vale a pena perseguir é o que realmente lhe serve. Se um estilo se encaixa, use-o. Se uma nova ferramenta facilita a vida, use-a. Mas nunca se sinta obrigado a mudar apenas porque alguém afirma que é algo novo. Há dignidade em escolher o atemporal, e não o da moda. Há força em respeitar o próprio ritmo. Nesta fase, a pessoa já viu estilos suficientes voltarem em ciclos para saber que o que está na moda hoje não estava na moda ontem e pode voltar no próximo ano. Não é um jogo que ela precisa jogar. Ela já venceu o que importa, o conhecimento de quem ela é e o que a faz se sentir bem em sua própria pele. Portanto, use sapatos que apoiem seus pés. Ouça música que acalma sua alma. Decore seu espaço com o que traz paz, e não com o que é popular. Porque a verdadeira confiança não é estar na moda. É estar descaradamente em casa em sua própria vida. Ponto 3. Arrependimentos do passado. Cada um de nós carrega consigo alguns momentos que gostaríamos de reescrever. Uma oportunidade perdida, uma palavra áspera, uma decisão que poderia ter sido diferente. O arrependimento é um daqueles companheiros invisíveis que, via de regra, nos segue ao longo dos anos. No entanto, após os 70 anos, algo se suaviza. A pessoa começa a ver seu passado não como uma lista de erros, mas como um mapa que a levou exatamente para onde deveria estar. E quanto mais ela reflete, mais profundamente entende que tudo o que viveu, tanto a alegria quanto a dor, moldou sua profundidade, força e sabedoria. Walter, de 81 anos, passou anos remoendo uma decisão que tomou no início dos seus 40. Ele recusou um emprego que lhe traria mais dinheiro porque significava se mudar. E por décadas, ele se perguntou se havia sido um passo errado. Mas agora, sentado na mesma casa onde criou seus filhos e viu seus netos crescerem, ele entende algo mais profundo. Essa escolha, embora incerta na época, lhe deu estabilidade, presença e uma vida cheia de relacionamentos que ainda são importantes. Olhando para trás, o que antes parecia um arrependimento, agora se sente como uma bênção disfarçada. O arrependimento perde sua força quando a pessoa o encontra com compaixão. Aos 70 anos ou mais, a pessoa conquistou o direito de parar de julgar seu eu mais jovem. Aquela versão de si mesma fez o melhor que pôde com o conhecimento, os recursos e a capacidade emocional que tinha na época. E assim como não repreenderíamos uma criança por não saber álgebra, podemos aprender a parar de repreender nosso passado pelo que não sabia então. A liberdade nas palavras. Isso aconteceu. Eu aprendi a lição. Eu ainda estou aqui. Isso não significa que a pessoa esquece. Significa que ela integra. Ela pega a lição, o crescimento, a cicatriz e permite que eles moldem suas escolhas atuais, em vez de se punir. Porque a verdade é que o arrependimento só pode viver no passado. E a vida continua a se desenrolar no presente. Cada manhã, quando a pessoa acorda, é mais uma página que ainda não foi escrita. Em vez de se perguntar o que poderia ter sido, ela começa a focar no que ainda pode ser. E essa transição do arrependimento para a determinação é um dos maiores presentes que a idade nos dá. A pessoa não carrega mais o passado como um fardo. Ela o carrega como uma lanterna, iluminando seu caminho com uma clareza arduamente conquistada. Ponto 4. Comparar-se com os outros. Em um certo ponto da jornada da vida, cada um de nós inevitavelmente se compara aos outros. Esse processo pode começar ainda nos anos escolares. Quem tem as melhores notas, as roupas mais da moda, mais amigos. E muitas vezes, ele nos persegue na vida adulta. Quem tem a casa maior, o casamento mais sólido, os filhos mais bem-sucedidos.
No entanto, após os 70 anos, o desejo por tais comparações começa a diminuir. A pessoa começa a perceber que cada um segue seu próprio caminho único, cheio de dificuldades ocultas e vitórias silenciosas, e que duas vidas nunca são verdadeiramente idênticas, nem em seu curso, nem no tempo, nem no sentido. Lois, de 75 anos, costumava navegar pelas redes sociais e se sentia insignificante. Fotos de velhos amigos em férias, celebrando aniversários, segurando netos, tudo isso lhe dava a sensação de que estava perdendo algo. Mas uma tarde, caminhando em seu jardim, ela de repente percebeu que estava comparando momentos brilhantes e selecionados da vida de outras pessoas com sua própria realidade tranquila, mas cheia de significado. Ela tinha saúde, liberdade e alguns amigos queridos para quem podia ligar a qualquer momento. Esse momento mudou sua perspectiva sobre sua própria história. Ela parou de vê-la como incompleta e passou a enxergá-la como única. A comparação é um ladrão. Ela não apenas tira a alegria, mas rouba a atenção. Quando a pessoa está ocupada olhando para os lados, ela se esquece de olhar para dentro de si e para frente. E embora a vida de alguém possa parecer mais brilhante ou fácil por fora, nunca se pode saber verdadeiramente os fardos que carregam. A verdade é que ninguém passa pela vida sem dificuldades, perdas ou arrependimentos. Mesmo aqueles que parecem ter tudo em ordem. Após os 70 anos, a pessoa começa a entender que sucesso não é atingir os mesmos marcos que todos os outros. É ter paz na alma. São os relacionamentos que nutrem, as paixões que ainda acendem, e os momentos tranquilos que lembram quão longe ela chegou. A pessoa viveu estações suficientes para saber que a comparação é quase sempre baseada em informações incompletas. E que o indicador mais poderoso não é como sua vida se parece, mas como ela se sente. Portanto, deixe que os outros vivam suas histórias, enquanto você continua a escrever a sua. Que as vitórias deles inspirem, sem diminuir seu próprio caminho. Você não precisa se encaixar em ninguém. Você só precisa ser fiel a quem você é, onde você está e ao que é mais importante para você. Ponto 5. Exceder as capacidades físicas do próprio corpo. Nos anos mais jovens, muitos de nós acreditávamos que precisávamos provar algo sobre nossa força, resistência ou simplesmente a capacidade de acompanhar. Seja levantando objetos pesados sem pedir ajuda, trabalhando com dor ou fingindo não estar cansado, frequentemente ignorávamos os pedidos silenciosos de nosso corpo por descanso em nome do orgulho ou da produtividade. Mas assim que a pessoa atinge os 70 anos, uma nova sabedoria lhe diz que desacelerar não é fraqueza, mas sim inteligência. Descansar não é derrota, mas respeito. E proteger sua energia não é preguiça, mas um ato de autopreservação. Charles, de 80 anos, insistia em cortar a grama de seu jardim toda semana, mesmo no calor do verão. Ele dizia a si mesmo que era um bom exercício, que ele permanecia independente. Mas depois que um dia ele sentiu tontura e foi parar no consultório médico, percebeu que algo havia mudado. Seu corpo não estava pedindo para ele parar. Estava pedindo para ele ouvir. Então, ele contratou um adolescente local para ajudar. E agora ele ainda desfruta de estar ao ar livre, mas sentado em uma cadeira na sombra, tomando chá gelado e conversando sobre beisebol enquanto a grama é cortada. Ele não perdeu nada ao recuar, ele encontrou paz. Nesta fase da vida, o valor de uma pessoa não está ligado ao quanto ela pode carregar, quão longe pode ir sem descanso ou quão rápido se recupera do esforço. Ele passou a vida inteira usando seu corpo para cuidar dos outros, para construir uma casa, para ganhar a vida. Agora, seu corpo merece seu cuidado em troca. E isso significa ouvir os sussurros antes que se transformem em gritos. Significa respeitar seus limites sem vergonha. Quando a pessoa para de se esforçar por aparências, ela abre espaço para a cura. Ela começa a notar os sinais sutis que seu corpo envia e responde a eles com gentileza em vez de julgamento. Ela aprende a se alongar suavemente, a caminhar em seu próprio ritmo, a tirar uma soneca quando necessário e a pedir ajuda sem constrangimento. A força em saber quando agir e quando fazer uma pausa. Descansar não é desistir. É uma forma de participar da própria longevidade. E distribuir as forças não significa fazer menos. Significa fazer o que é mais importante, com presença e clareza. A pessoa não precisa mais provar nada a ninguém, nem mesmo a si mesma. Ela já fez mais do que o suficiente. E agora ela tem o direito de seguir pela vida com leveza, graça e um coração pleno. Ponto 6. Gardar rancor. Há algo pesado no rancor. Mesmo quando profundamente enterrado, ele queima silenciosamente, tingindo pensamentos, esgotando energia e fechando partes do coração. Nos anos mais jovens,
O rancor pode parecer uma forma de proteção. Como se, ao permanecer com raiva, a pessoa se protegesse de ser ferida novamente. Mas aos 70 anos, ela começa a entender o quão caras são essas velhas feridas. E de repente, a energia necessária para permanecer com raiva simplesmente deixa de valer a pena. Phyllis, de 79 anos, brigou com sua irmã quando tinham mais de 50. Os detalhes se apagaram com o tempo, mas o afastamento permaneceu. Por anos, cada reunião de família era acompanhada de tensão e evitação educada. Mas após uma cirurgia recente, que a lembrou de quão frágil a vida pode ser, Phyllis pegou o telefone. Elas conversaram por 1 hora, não sobre o passado, mas sobre seus netos, jardins e memórias. Essa ligação não apagou tudo, mas suavizou as arestas. Deu a ambas a paz que não sentiam há anos. Abandonar o rancor não significa dizer que o que aconteceu foi normal. Significa decidir que a paz é mais importante que a dor. Significa reconhecer que o perdão nem sempre é para outra pessoa. É para si mesmo. Porque, quando a pessoa carrega amargura por muito tempo, ela começa a ocupar um espaço que poderia ser preenchido com alegria, conexão e cura. A liberdade em se libertar da velha raiva. A leveza em escolher não reviver aquela velha conversa em sua mente novamente. A pessoa começa a entender que as pessoas são imperfeitas, complexas e muitas vezes machucam os outros a partir de seus próprios pontos de dor. E embora isso não justifique o dano, isso explica. Ajuda a suavizar, não por eles, mas por si mesmo. O perdão nem sempre exige reconciliação. Às vezes, significa simplesmente dizer, não vou mais carregar isso e deixar ir. Significa dar a si mesmo permissão para seguir em frente, sem arrastar o peso do passado. Agora, a pessoa tem coisas melhores para carregar: esperança, alegria, curiosidade e amor. E essas coisas florescem em um coração que não está emaranhado em velhas dores. Ponto 7. A pressa em seguir o cronograma alheio. Durante toda a vida, nos dizem que existe um certo cronograma que devemos seguir. Concluir os estudos até certa idade, assentar-se até outra, aposentar-se neste momento, encontrar o amor até aquele. É um roteiro que a maioria de nós se sentiu obrigada a cumprir. E se não atingíamos essas marcas a tempo, frequentemente nos sentíamos atrasados, como se de alguma forma tivéssemos perdido nossa chance. Mas depois dos 70 anos, toda essa estrutura começa a desmoronar. A pessoa começa a ver o quão artificiais eram esses prazos e quanta alegria existe fora do chamado cronograma. Henry, de 82 anos, começou a ter aulas de piano no ano passado. Ele sempre quis tocar, mas nunca encontrou tempo ou coragem para começar. Ele se preocupava em ser muito lento, muito rígido ou simplesmente tarde demais. Mas agora, todas as manhãs, seus dedos se movem pelas teclas com uma determinação trêmula e um orgulho silencioso. Ele não se importa se dominará um instrumento com perfeição. Para ele, o importante é a música, a curiosidade, a sensação de fazer algo apenas para si mesmo. É isso que o torna belo. Após os 70 anos, a pessoa começa a entender que nada significativo na vida tem prazo de validade. Amor, aprendizado, criatividade, cura, essas coisas não param por causa de um número. Elas se expandem quando lhes é dado espaço. E a verdade é que a pressa em direção à ideia de sucesso de outra pessoa apenas distrai da descoberta do próprio. Independentemente de a pessoa começar um hobby, construir um relacionamento ou dar um salto de fé, o tempo é perfeito se parece certo para ela. Abandonar a corrida não significa desistir. Significa despertar. Despertar para o fato de que os capítulos mais gratificantes da vida talvez ainda não tenham sido escritos. Que a história não precisa se encaixar no plano de outra pessoa para ser significativa. E que a alegria, o crescimento e as descobertas não são reservados para os jovens, mas para aqueles que estão prontos. Portanto, se algo puxa o coração, não pergunte se é tarde demais. Pergunte, em vez disso, isso ainda me chama? Se a resposta for sim, então é importante. E se é importante para você, isso é o suficiente. Você não está atrasado. Você está exatamente onde deveria estar. Escrevendo uma vida que respeita seu próprio ritmo, seus próprios desejos e sua própria verdade. Considerações finais. Para concluir, reserve 1 minuto para refletir sobre as 7 coisas que examinamos. Quais delas lhe pareceram familiares? Quais lhe deram permissão para respirar um pouco mais leve, para ser um pouco mais gentil consigo mesmo? Talvez você perceba que já se desapegou de algumas delas, ou talvez seja a primeira vez que entende quanta bagagem desnecessária você carregava. De qualquer forma,
Não há melhor momento do que agora para aliviar o fardo. A vida após os 70 não é um declínio. É um despertar. Um despertar para sua própria voz, suas próprias necessidades, seu próprio ritmo. É quando você para de perseguir o que não lhe serve e começa a valorizar o que serve. Você conquistou essa paz não evitando as dificuldades, mas passando por elas. E cada passo que você deu, mesmo aqueles em que duvidou, o levou a este lugar de clareza. Deixar ir o que não importa não significa tornar-se indiferente. Significa tornar-se intencional, escolher a presença em vez da pressão, a alegria em vez do julgamento e a profundidade em vez da distração. À medida que a pessoa reconhece e aceita essas profundas verdades, um vasto espaço se abre em sua vida para formar conexões humanas autênticas, encontrar um novo propósito e preencher cada dia com um significado profundo nos anos vindouros. Assim, ao continuar sua jornada, é importante sempre lembrar: não há necessidade de correr atrás do ritmo alheio ou tentar se adequar a padrões externos. Não há necessidade de olhar constantemente para o passado, entregando-se a arrependimentos ou velhos rancores. Pelo contrário, é preciso estar totalmente presente no momento atual, permanecer autêntico consigo mesmo e estar completamente aberto a novas possibilidades e perspectivas que ainda estão por vir no horizonte. Pois tudo que perdeu sua significância, como que limpou o caminho, abrindo uma rota clara para o que possui verdadeiro valor e é genuinamente importante na vida.